Saber Investir está de volta e agora vamos falar sobre um tipo de investimento que tem atraído principalmente os grandes investidores que querem sair da oscilação das bolsas de valores. Jean, os fundos de private equity têm essa característica, né? Eles investem em empresas, mas normalmente em empresas fechadas, não aquelas que são negociadas em bolsa. Isso. O que acontece, tem grandes fundos, os fundos de private equity, né? Eles estão de olho em projetos inovadores. Então a gente tem exemplo de uma empresa aqui de Florianópolis, no ramo de entretenimento, onde eles apresentaram nesse projeto de que forma essa empresa ia gerar dinheiro, ia gerar recursos, ia gerar riqueza, né? Que é o que chama a atenção dos fundos, e quanto eles precisavam, né? E por qual parcela do capital que eles iam vender. Vamos vender aí por R$500 mil uma parcela de 25% da nossa empresa, né? Então são essas informações que chamam a atenção desses grandes fundos. E natural que tem que ser um projeto que se adeque à realidade da região, do município, enfim, né? E então, à medida que os fundos enxergam uma oportunidade, eles vão e compram a participação nessas empresas. E esses fundos entram valendo na economia, né, Júnior? Para esse ano eles estão prevendo 10 bilhões de praticamente de 10 bilhões de dólares de investimento, né? Teve um primeiro semestre mais tímido, porque esses fundos também eles são, às vezes, fundos que operam em pontas vendedoras, então acabam freando um pouco a captação também, investindo mais em vendas. E um importante ressaltar com relação ao fundo de Private Equity, que é um fundo qualificado, para investidores qualificados, ou seja, com capital acima de R$300 mil de investimento, né? Justamente aquelas pessoas que querem investir para longo prazo, esperar a empresa se maturar, para depois vender essa empresa. Além dessa característica que tem, né, que é a empresa de capital fechado, né, são esses fundos, eles têm essa característica de longo prazo, né? Longo prazo. Isso mostra a robustez da economia brasileira, né? No passado, R$6 bilhões em investimento, esse ano projetado mais 10 bilhões de dólares em investimento. Então, com o mundo todo lá fora se esfacelando em dívidas, o Brasil tem parecido as oportunidades. A maioria das empresas de capital aberto, eles acabam se beneficiando desses fundos de private equity. Todas elas que vão abrir capital praticamente procuram esses tipos de investimento, porque elas investem dinheiro pesado, tanto na compra, aquisições de concorrentes e até mesmo na gestão, eficiência da empresa, e depois acabam tendo esse retorno através do lançamento de novas ações. Antes de abrir o capital na bolsa, exatamente, vai para um private E é equity. importante destacar que as pessoas, os investidores qualificados, podem participar desses fundos. Bom, mas como é que eles vão ganhar dinheiro investindo nesses fundos? De forma que os fundos, eles compram a participação dessas empresas, não é? Então, ao longo dos anos, eles vendem por esse valor mais alto do que foi pago. E aí distribui essa rentabilidade entre os investidores participantes, né? Que é uma modalidade interessante de investimento. E em Florianópolis, uma empresa é viabilizada com esse tipo de fundo de investimento. Acompanhe. A Double Seven surgiu de uma vontade de uns 5 anos de fazer alguma coisa relacionada a entretenimento. Já venho olhando lugares na ilha para fazer alguma coisa do gênero, principalmente nessa vizinhança da Bocaiúva, com o Rafael Bandeira e Almirante Alvim, qualquer coisa entre o shopping e a Tromposca. E nessas andanças, assim, o imóvel onde era a loja do Guga, que é uma referência na cidade, sempre foi o lugar que eu queria, né? Nesse tempo todo, nesses 5 anos, eu tenho uma grande amizade com o dono dessa marca em Nova York, que é o Jeffrey. Ele tem há 20 anos ele está fazendo entretenimento, negócios do gênero, boates, bares, restaurantes. E na hora que eu vi que esse ponto era uma possibilidade e pensando na experiência que eu tenho, que provavelmente não era suficiente para empreitar um negócio desse tamanho sozinho, eu fui pensar quais eram as pessoas e o que eu precisava juntar para tornar isso realidade. O primeiro investidor que entrou no projeto foi um fundo de investimento de São Paulo, a A-Life Entertainment Group. Eles trabalharam no mercado financeiro e foram donos de boate e viram que poucos negócios dão tão resultado e tão rápido quanto à noite, desde que bem administrado. Então eles entram, fazem aporte de capital e participam da administração financeira do negócio. Eles entraram com quase metade do capital necessário e o restante foram investidores locais. Amigos, pessoas que a gente conhece, que se interessaram pelo projeto.
Eu quis fugir um pouco do negócio de montar uma boate, não era essa a ideia. E também não era um restaurante, não era um bar, uma cervejaria, que é o que a gente tem mais em Florianópolis. A ideia era um lounge, um lugar que proporcionasse um conforto extremo. Essa casa aqui, no nosso lounge, tem 170 lugares sentados, nos sofás de couro, nas banquetas do bar, que é uma coisa que a gente não vê no Brasil, ninguém se sentando ao bar, é uma coisa de filme americano, e onde a iluminação não fosse aquela iluminação com jogo de luz, que o som não fosse excessivamente alto, as pessoas pudessem ouvir umas às outras e conversar, e que a noite fosse evoluindo. A luz baixa um pouquinho, o som sobe um pouco, nunca a um nível de boate. Saber investir, eu acho que mais do que buscar, não só, mas isso é um ingrediente importante, saber o que te dá prazer e o negócio que você quer se envolver, mas não se deixar levar só por esse desejo e que isso seja uma coisa emocional e sem muito aprofundamento e sem pensar bastante a respeito. Um negócio de entretenimento desses pode ser uma coisa que dê muita vontade de investir, mas se não tiver uma série de elementos agregados ao projeto, pode ser uma má decisão. Eu acho que é ter certeza que é uma coisa que você ama fazer e fazer o dever de casa para saber se vale a pena fazer. E o programa Saber Investir dessa semana fica por aqui. Agradecemos novamente a Felipeto e Deli por ceder o seu espaço na SC 401. Participe você também do programa nos enviando as suas dúvidas pelo e-mail sim@saberinvestir.net. Até semana que vem.